trabalhadores vão ser beneficiados por essa ação, vai dizer não topo pagar. E aí, você vai ter que continuar a execução em relação a esses três? Não vai continuar, tal? São polêmicas em relação a isso. Eu não estou dizendo que a gente não tem resposta. A gente está antecipando um pouco o que a gente vai discutir amanhã, porque amanhã a nossa ideia vai ter um item que é checklist, etc, tal, preliminares, e a gente vai... Como a gente sabe que isso é muito polêmico, a gente ficou com medo que amanhã esse tema, a gente quis aproveitar isso, ele dominasse e a gente perdesse, porque hoje a gente tem muito extenso, vocês viram o roteiro, e a gente não conseguisse vencer o roteiro. Então a gente está antecipando essa discussão, porque eu sei que ela é muito polêmica. Eu sei que ela é polêmica porque lá no nosso escritório a gente não chegou a um consenso sobre isso ainda, por exemplo. Desculpe, não é que... Não, é só... O doutor Elivir. Doutor Elivir, depois o Cláudio, depois o Edenildo, daí o Armi. Daí se mais alguém se inscrever? Jason. Jason? Bom dia, senhores. Eu queria fazer uma pontuação aqui, meramente opinativa, né? De que a gente não perdesse em mente que, historicamente, a Petropar faz um seminário jurídico e de negociações coletivas. Neste ano estamos, neste momento, num seminário jurídico. Confundir, a minha opinião, confundir o assunto negociação coletiva com o assunto ajuizamento de demandas pode causar uma dificuldade para alguns dirigentes sindicais e para colegas advogados. E eu não me sinto aqui nenhuma autoridade nem para um assunto nem outro, mas muito menos para discutir sobre acordos e convenções coletivas. Eu acho que a presidência de sindicatos é que devem ter essa expertise política, inclusive, mais do que nós advogados. Só vou arriscar um detalhezinho de que quando o Ronaldo fala a questão de 1.400, a gente não perca de mente que a questão de quadro associativo, ele não é estagnado. O fato de eu ter 400 sócios hoje não significa que a própria negociação não me faça produzir e levar isso para mil associados. Mas, como eu falei, o assunto de negociação, acho que pode ser reservado para o momento do seminário. E quanto às ações coletivas, eu quero ser corrigido se estiver equivocado. Eu ouvi muito atentamente o Dr. Eliaser falando, e para mim ficou claro que o que ele disse é que não podemos fazer discriminação exatamente na execução. Então, nós propormos uma demanda para 10, temos que executar para os 10. Se propusermos uma demanda para 1.000, temos que executar para os 1.000. Agora, escolher se vamos propor para 10 ou para 1.000 é que pode ser a grande questão. E eu vou pela linha de que o sindicato tem a possibilidade, porque o advogado não pode ser obrigado a propor uma ação pedindo um direito de quem não quer que ele postule. Então, só essa distinção muito significativa. O Dr. Eliaser não falou que na negociação pode apenar o sindicato, e nem falou que no ajuizamento da demanda pode apenar o sindicato. Eu entendi que ele falou, se você executa apenas para os seus sócios, aquela questão que o André falou, tem um custo, daí 3 não querem pagar, então não vou executar por esses 3. Aí está o problema. Então a reflexão tem que ser prévia ao ajuizamento da demanda. Uma vez que você escolhe ajuizar para toda a categoria, tem que executar para toda ela. Só que sempre vai ficar a dúvida. Poxa, mas daí aquele trabalhador que não quer contribuir para o sindicato, ele vai ser beneficiado do mesmo jeito. Há ano e meio atrás estávamos todos nós aqui nesse mesmo auditório, no Palácio dos Trabalhadores, com ainda mais algumas pessoas, e eu escutei pelo menos 20 vezes que temos que reinventar. A situação de nós esperarmos gratuitamente que o trabalhador venha se filiar ao sindicato, historicamente, não funcionou. Eu penso que nunca funcionou. Eles sempre precisam de um benefício. Então, temos que talvez propor uma inversão para atrair os trabalhadores. A gente continuar fazendo da mesma forma, esperando que eles, a troco de alguma coisa, apenas venham para o sindicato, não vai funcionar. Talvez as demandas coletivas, ajuizadas para todo mundo, fazendo o camarada ir no sindicato, nem que seja para receber, seja uma oportunidade de trazer um quadro associativo maior. Opinativo apenas.
Qual é a lista, gente? Próxima pessoa. Doutor Paulo? Doutor Cláudio? Eu já li a lista aqui, o próximo já senta aqui na cadeira. Próximo é o Edenildo, aí o doutor Arni e daí o Diego. Eu só gostaria de pontuar os dirigentes sindicais e assessores jurídicos. Como o doutor Elevir bem falou, apenas uma opinião. Nós estamos aqui para esgotar o tema, ou sairmos daqui já com uma proposta pronta com relação à representatividade, seja em questão de negociação coletiva, da qual eu também congrego com a mesma opinião do Dr. Elevir. Deveríamos tratar dos temas em momentos diferentes, mas já que a proposta foi essa, na minha visão, acompanhando o sindicato há 27 anos, não como assessor jurídico, mas no todo, eu tenho uma preocupação até demasiada com relação a essa discussão. Primeiro, eu tenho um questionamento. Antes vamos dizer assim, da reforma trabalhista trazer esse fato novo da contribuição sindical ser facultativa, por que nenhum dirigente sindical fazia esse questionamento? Vou representar apenas associados. Eu participei dos 13 seminários da FETROPAR. Nunca ouvi ninguém levantar e dizer assim: vamos representar associados ou vamos representar todos os trabalhadores da categoria? Será que nós estamos olhando apenas por um lado econômico da situação e deixando o lado da prerrogativa constitucional do sindicato, que é de defender os seus representados? E aqui eu não estou falando associados. Eu acho que a gente deveria começar a analisar essa situação. Depois, uma preocupação, que a reforma trabalhista, ela já veio excluindo, deformando, retirando direitos, complicando demasiadamente a situação do assessor jurídico do sindicato, em consequência, a situação do trabalhador. E agora nós estudamos uma proposta de apenas representar os associados. Não estaríamos aí também abrindo um leque, uma discussão para pluralidade sindical? Será que não estaríamos nós mesmos, desculpe o termo, chulo, mas dando um tiro no pé? Eu quero representar apenas os meus associados. Então tá, o que fazemos com o restante? Ele vai procurar um outro sindicato. Vamos incentivar então a pluralidade sindical. Isso é interessante para os senhores? Sobre o ponto de vista de dirigente sindical ou de assessor jurídico do sindicato, isso é interessante? Senhores, o que temos feito no Telêmaco Borba, eu posso dizer para vocês, é uma política, primeiro, de fortalecimento das negociações coletivas, depois na busca de chamar o trabalhador para o sindicato. Com relação ao tema jurídico da proposta de ações coletivas só para associados, eu sigo a mesma linha de raciocínio. Nós não defendemos, e isso juridicamente inclusive, nós não defendemos só associados. Nós defendemos trabalhadores que pertencem a uma categoria. Lembrando que a associação é livre, previsão constitucional. E é trabalho nosso agora enfrentar essa nova realidade do sindicato, uma coisa nova para o sindicato. Porque antes o dirigente sindical ele recebia a contribuição e ele não queria saber nem quantos associados ele tinha. Hoje ele precisa correr atrás dos associados. E é isso que nós vamos ter que pensar uma forma de fazer. E as ações coletivas poderiam ser essa forma, de trazer o trabalhador e dizer: estamos trabalhando. Nosso setor jurídico do sindicato está trabalhando por você. Está na hora de você dar uma resposta para a entidade. Obrigado. Bom dia a todos. Eu estive ouvindo os companheiros que me antecederam aqui, embora a minha posição, mais ou menos o doutor André Passo já esteja externado aqui nessa plenária,
eu quero dizer o seguinte: ouviu na fala do companheiro Ronaldo que os sindicatos não podem e não devem se abdicar de representar a todas as categorias. Eu acho que todos nós comungamos dessa ideia, mas eu quero discordar em alguns pontos. A essência do acordo coletivo, nós não podemos excluir as pessoas. Nós representamos todos os trabalhadores da nossa categoria. Nós temos que firmar acordos e convenções para todos eles. Entretanto, nas conquistas sindicais, sim, nos planos de saúde, na cesta básica, em benefício, sim, nós podemos excluir o trabalhador não associado. Podemos, seja no valor, por exemplo, numa cesta básica de R$500, nós podemos dizer que aquele trabalhador não associado do sindicato, o valor para ele será de R$300 e de R$500 para os associados. Nas conquistas é possível. Ontem, o João já até falou aqui, nós ficamos em Londrina para ouvirmos o professor Gessé, que ele vai lançar agora uma obra e acabou de lançar outra, que é da escravidão à Lava Jato. E um sindicalista me procurou e falou assim: o que nós fazemos? Do Sim Saúde, Londrina. O que nós fazemos? Acabei de fechar o nosso acordo coletivo e recebi 1.300 cartas de oposição ao desconto da contribuição. Então eu acabei de ouvir aqui que nós temos que nos reinventar, e isso é verdade. Eu não conheço aonde está escrito que o sindicato tem que prestar trabalho voluntário. Todos nós recebemos aqui, todos os nossos assessores jurídicos são pagos pelos sindicatos, e o sindicato não pode receber dinheiro público, portanto tem que vir do trabalhador. Eu acho que nós temos que buscar a posição, sim. A reforma trabalhista nos levou a um ponto que culturalmente nós não estávamos preparados para lutar com ela, para conviver com ela. E agora nós temos que buscar um ponto, temos que nos redescobrir. Se é conquistando, se é excluindo pessoas não associadas, não falo da representação do acordo coletivo, ou seja, jornada de trabalho, piso salarial, você tem que lutar por todo, afinal de contas você representa todos. Mas que nós temos que buscar alguma coisa, alguma sobrevivência. Até porque antes, quando tinha contribuição sindical, ela era uma conta-prestação do nosso trabalho que nós prestávamos para todos os trabalhadores representados. Então eu, embora não seja o fora adequado igual o doutor Elevi falou, eu tenho que me manifestar que nós vai ter um momento, ou agora ou mais para frente nós vamos buscar, ou então nós vamos afundar igual o Titanic, que diz que nem Deus afundava o Titanic, ele afundou. Depois do... Só algumas ponderações, mas eu vou na mesma linha que alguns colegas já levantaram. Se a gente pegar o ponto de vista da representação, no antigo sistema de categoria, tem como fugir disso. A representação do sindicato, além de politicamente ser importante, legalmente nesse momento, o consigo foi diferente, a representação é da categoria. Bom, qual é o pressuposto que a gente tinha antes para ser, digamos assim, cobrado para um tratamento a todos, não poder fazer distinção? O pressuposto era que nós tínhamos uma entrada financeira obrigatória. Esse é o pressuposto. Portanto, teria que atender a todos. Esse pressuposto caiu fora. Acabou o Sandra dizia que ia mais um pouquinho. Esse pressuposto não está presente nesse momento. Então você tem a falta de recursos financeiros para atender a todos de forma igualitária.
Me parece que o corte possível vai entre aqueles outros benefícios que o sindicato estabelece para o seu conjunto de, abre aspas, associados. Um tratamento diferente para quem é sócio daquele que não é sócio, mas é integrante da categoria, me parece que é possível. Outros benefícios. Agora, o rol que está no acordo coletivo, esse não tem como ser separado entre uns e outros, por conta da vinculação com a representação. Além disso, vamos trabalhar com uma hipótese aqui só para questionamento, para aprofundar o questionamento. Digamos que se faça um acordo coletivo que exclua uma parte da categoria. Digamos que essa fosse uma hipótese factível. A pergunta é, o que acontece com os demais que não estão no acordo coletivo? Em tese, iriam para alguma convenção coletiva. E o pressuposto da convenção é categoria, não tem convenção sem categoria. É o pressuposto dela, senão você está no acordo. Tá bom, aí o sindicato então teria que fazer um acordo para um pedaço e uma convenção para o resto. Não tem um negócio maluco, absolutamente fora de cogitação. Digamos então que o sindicato não faça a convenção. Tá bom, vamos fazer a convenção. Esse povo cai aonde? Sobra aonde? Não vai para preponderante se for um quadro de categoria principal, não de preponderante. Entende? Vai para onde? Não vai para lugar nenhum. Vai lá para... No limbo. A dimensão facultativa do seu empregador. No limbo. No limbo. Só que isso é contra qualquer princípio ético da nossa parte, você jogar uma parte dos trabalhadores no limbo. Enfim, a pergunta interessa a quem? Então me parece que a gente não precisa gastar muito chumbo nesse terreno aí. Eu acho que a gente deveria concentrar esforços no sentido de efetivamente representar a todos de forma qualificada. E voltando um pouco para a temática principal aqui da questão mais jurídica, nas ações coletivas eu acho que nós temos mais problemas do que esses poucos que foram levantados aqui. Eu até tinha racionado uma meia dúzia ali, mas não vou gastar todos eles aqui. Mas você ajuiza a ação e você tem já um problema no ajustamento dela, entende? Digamos que hoje está resolvido. Execução processual tranquila, representação tranquila. Quando você chega no campo da prova, adiós. Aí você fica ou exclusivamente na prova documental, que você não tem acesso prévio, e os juízes têm sido dificultosos nesse aspecto, então você às vezes tem que ajuizar uma ação sem ter acesso prévio, as cautelares, na maior parte dos casos, tem batido na trave, ou você, na execução do documento, você bate na trave, ou você vai na prova pericial, que é uma prova difícil. Prova mesmo na insalubridade é difícil, você tem dificuldades, entende? Vencendo essa dificuldade, você fica na pergunta, e a gente tem sido muito perguntado, entende? Tá bom, mas e vou fazer prova? Por exemplo, prova testemunhal? Como fazer prova testemunhal se normalmente todos são objeto da ação? Você tem uma encrenca legal, entendeu? Eu vou trazer o cara que é para fazer prova, mas ele é objeto, faz parte da ação. Por pressuposto, ele não pode ser prova. Bom, esse é um problema. Quando você chega no final, tem uma sentença de procedência, caráter genérico e tal, quando você for na liquidação, vem as famosas desistências. Ou, quando não é pior, quando não tem um advogado da empresa que articula para fazer execução individual, dando quitação por pouco mais do que nada, daquilo que você levou, às vezes, anos para chegar a uma sentença favorável. Então, me parece, talvez seja um pouco da temática de amanhã, mas a gente tem vários problemas, tecnicalidades no dia a dia, enquanto advogados, que vão além da mera discussão se é a representação do todo ou não. Reafirmo, a representação para mim tem que ser do todo, e a gente teria que ver alguns aspectos mais práticos do dia a dia, que eu acho que é um pouco a temática de amanhã, de como você superar essas questões básicas. Por exemplo, uma crise de insalubridade. A dificuldade que a gente tem hoje de ter um assistente técnico. Não tem. Você não consegue ter um perito. Aí eu pergunto, o ideal seria eu poder propor uma ação dessa para dizer, não, um assistente técnico de qualidade a federação tem à disposição. Bom, isso ajuda. Não sei, acho que não tem hoje. Se um dia tiver, ótimo.
Nós fizemos uma peritagem contábil. Tem alguém que possa fazer isso de uma forma qualificada? A gente tem que ficar catando um perito aqui, outro ali, dizendo que não tem dinheiro para pagar uma perícia complementar. Então, me parece que a gente tem limitações que são mais práticas. Se compliquei um pouco mais, tá bom, era esse o objetivo. Jason. Você escreveu aí, né, Você dá poder para alguém? Bom dia a todos, então. Para quem não me conhece, eu sou o Geiso, eu sou assessor jurídico do Sintrup, da Dona Vitória. Questão bem controversa essa que trouxeram aqui, né? Representação de toda a representação dos associados. Interessante. Pois bem, não entrei no mérito dessa questão. Ao meu ponto de vista, a representação é de todos, independente de associados ou não, contribuintes ou não. Eu me inscrevi para falar a respeito das ações coletivas, que acho que é uma questão bem interessante e uma questão que a gente tem tentado fazer em União da Vitória, né? Então, o que acontece? Essa questão do custeio dessas ações coletivas por quem não é associado. Eu acho interessante nós estarmos atentos ao PLC 139 de 2017, que já passou para a sanção do presidente. Tá? O PLC diz basicamente o seguinte: hoje é uma dificuldade muito grande naqueles beneficiários da ação, o que eles vão pagar ao sindicato. Se eles vão pagar algum valor, se eles não vão pagar nada. Então, basicamente, a gente faz uma ação de natureza coletiva. O que acontece? A ação dá um certo número de beneficiários. Essas pessoas, muitas vezes, a gente não conhece. Na União da Vitória acontece bastante. E daí o que acontece? A gente tem que procurá-los, né, para dizer-lhes: olha, você foi beneficiário de uma ação. Essa ação, você não entrou na justiça, o sindicato entrou na forma de substituto processual para você e você foi beneficiário. Há um problema muito sério, onde alguns realmente, o doutor falou ali agora há alguns minutos, chegam e simplesmente falam: eu não quero, não tenho interesse, ou às vezes até através de uma petição na própria execução da sentença, dizendo o seguinte: não tenho interesse. Tá? E outra discussão que há é a seguinte: o que o sindicato ganha com esses que não são associados? Pois então, aí eu digo que tem o PLC 139. Ele diz basicamente o seguinte: para dirimir essa confusão, o Rogério Rosso, que é um deputado da Câmara, ele fez a seguinte proposta que foi aprovada. Diz o seguinte: o sindicato ele vai poder, ao contratar o assessor jurídico, transferir o valor que essa pessoa ganhar para a pessoa. Em outras palavras, a pessoa que for beneficiária de uma ação, ela vai ter que pagar, né, através de um contrato em que o advogado atua com o sindicato ou de forma diversa, né, e essa responsabilidade não vai ser do sindicato pagar, vai ser da pessoa que vai receber esse crédito. Então, em outras palavras, se em uma ação coletiva você tiver 10 beneficiários, né, esses 10, independentes se são associados ou não, eles também vão ter que ser descontados valores ao sindicato ou ao seu advogado, em virtude do trabalho prestado. Então, eu recomendo que todo mundo esteja atento a esse PLC. Ele está em sanção e eu acho que, de repente, talvez seja uma forma até de nós revermos essa situação, porque muitos defendem defender apenas os associados e outros defendem a categoria inteira. Eu, no meu ponto de vista, deveríamos defender a categoria inteira, porque através da Constituição somos a única associação que tem poder para defender quem não é associado. Se vocês verem os julgados, só as outras associações só defendem os próprios associados. Se o sindicato partir para esse caminho, talvez deixe de ser sindicato. Obrigado. Bom dia, companheiros. A minha questão aqui é mais um questionamento. Eu me perguntava esses dias, doutor Sandro, será que é de nós ressuscitar novamente a lista dos representados? Que é essa questão que vocês estão indagando aqui. Eu coloco outra coisa que não vem especificamente sobre o tema de hoje,
mas acredito que isso se engloba também, cobrar ou não cobrar os serviços básicos dos sindicatos e dos associados. Tá, no meu ponto de vista, nesse primeiro momento, é um tanto quanto temerário, tanto a questão da lista dos representantes quanto as cobranças. Por quê? Você sabe muito bem, historicamente, o empregador não quer ninguém associado ao sindicato. É muito cômodo para ele, como o colega falou ali, é muito cômodo para ele não ter ninguém associado ao sindicato e, obviamente, ele vai perseguir ainda mais. Nós sabemos historicamente isso. Ali, infelizmente, já tem já convenções coletivas, acordos coletivos já fechados no sentido de que, digamos lá, um vale alimentação, para quem não se opuser ao sindicato, ele vai ganhar R$50 a mais. Tá? Já tem muitas coisas. E como o colega anterior aqui falou, somos sindicatos, não somos associações. É esse mais o meu questionamento. É uma dúvida minha, eu já questionava esses dias. Vamos politicamente para o sindicato, é interessante para trazer mais associados, ressuscitar a lista de representados ou não? É mais um questionamento. A minha posição seria isso. Agora o Olímpia. Já estou sendo bloqueado já de cara. Pois então, pessoal. Boa tarde a todos. Agora todos que falaram foi o jurídico. Mas como a gente foi provocado sobre a situação da parte de associado ou não associado, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: quando é feito, vamos dizer assim, fundada uma entidade sindical, se consta no estatuto, que se chama, que é estatutário, toda a categoria, tanto motorista como operadores. A gente fala motorista, nós esquecemos dos operadores, na verdade, eles usam também a habilitação. Então, a informação que a gente fala a respeito desse assunto, que hoje agora misturou tudo, até a parte jurídica com a parte de trabalho, a parte que talvez amanhã vai ter outra palestra, talvez nós estamos falando hoje, né, sobre as convenções.